Capítulo 979, só pode ser descrito como miserável tradução. Do Koan Revisão. Ed Padrim. O campo de força do domínio de Lotus Azul era como uma casca frágil de açúcar que rachava sem fim. Em apenas 1% de um instante, a lança de Li Ming já havia alcançado a frente do peito de Wu Yangguang. A luz da lança ainda não havia chegado, mas Wu Yangguang já podia sentir que estava coberto por algum tipo de espaço estranho. Ele não podia sentir este espaço e ele não podia ver este espaço, mas ele sabia que existia. Como ele estava preso neste espaço, ele sentiu como se estivesse preso em um atoleiro. Isso imensamente o chocou. O que é isso? Com a experiência e o conhecimento de Wu Yangguang, como ele poderia reconhecer o espaço de energia Hongmen? Ele só pensava que isso era algum tipo de espaço estranho. Sua energia, seu corpo e até mesmo sua alma sofreram uma grande pressão supressora. O movimento de energia em seu corpo estava bloqueado e seus meridianos e até mesmo seu coração estavam sobrecarregados, achando difícil resistir. Sua verdadeira essência protetora quase uma se desfez. Lança sangue da Fênix, sangue da verdadeira Fênix. Li Ming gritou alto enquanto queimava o sangue da Fênix ancestral em seu corpo. Ele empurrou sua lança diretamente para o ponto entre as sobrancelhas de Wu Yangguang. Naquele momento, uma luz vermelha e escura como o sangue emergiu da lança sangue da Fênix, se contorcendo em uma tempestade de sangue. Essa tempestade de sangue foi formada por 999 pequenas lanças. Essas pequenas lanças eram todas formadas pelo sangue e esse sangue continha uma energia infernal quase infinita e um poder divino infinito. Este foi o sangue da verdadeira Fênix contido na lança sangue da Fênix. A lança sangue da Fênix foi forjada por um supremo ancião, usando uma técnica especial que selou 999 gotas do sangue da verdadeira Fênix. Dentro dela formavam uma matriz que representava de 9 a 9 para retornar a um só. O mestre original da lança sangue da Fênix poderia incendiar seu sangue da Fênix ancestral para estimular a formação da matriz e as 999 gotas do sangue da Fênix formariam lanças que atacariam o inimigo. Este era o maior movimento assassino contido na lança sangue da Fênix. O ataque da lança sangue da Fênix superava até mesmo o ataque do Dao do Fogo Trovão formado pela queima do sangue ancestral da Fênix liberando a fonte do trovão do Leão Roxó. Este era o poder de um artefato Santos de grau superior. Li Ming. Você me forçou a fazer isso. O rosto de Wu Yangguang ficou ferozmente torcido. Nesse momento crítico, ele mordeu a ponta da língua e cuspiu uma boca cheia de essência de sangue na lâmina do fogo negro. A lâmina do fogo negro absorveu a essência do sangue de Wu Yangguang e tremeu violentamente, emitindo um leve som de uma campainha. Para um artista marcial do clã da Fênix Ancestral, apenas queimar o sangue da Fênix Ancestral causaria um aumento maciço no consumo da verdadeira essência. De certa forma, era o mesmo que queimar a verdadeira essência para entrar em erupção como uma força maior. Se a verdadeira essência fosse queimada, ainda assim poderia ser restaurada, mas a essência de sangue de uma pessoa era diferente. Se a essência do sangue fosse queimada, haveria muito restante. Em uma luta entre os discípulos de Salão da Fênix, queimar a essência de sangue da vida era realmente tudo. Lâmina do fogo negro, queime o mundo. Ele atacou com golpe de espada incomparavelmente poderoso. Wu Yangguang queimou sua essência de sangue para impulsionar o poder da lâmina do fogo negro, aumentando o poder da espada em 3 vezes o seu estado normal. No entanto, 3 vezes ainda não eram suficientes. Quando as chamas negras entraram no espaço da energia Hongmen, a maioria do poder foi enfraquecido por ele. No final, apesar de Wu Yangguang ter queimado a essência do seu sangue, o poder de seu ataque aumentou apenas 30%. Como poderia a lâmina do fogo negro, que só aumentou em poder 30%, possivelmente competir com a lança sangue da Fênix que atacou com toda a sua força? Bang! As mortíferas chamas negras foram dilaceradas pelas 999 lanças de sangue. As lanças de sangue finalmente se juntaram, formando uma torrente carmesim de luz que se espatifou na verdadeira essência protetora de Wu Yangguang. Ping! A verdadeira essência protetora de Wu Yangguang explodiu como vidro.
Assim que sua verdadeira essência protetora quebrou, as vestes que ele usava começaram a brilhar com uma leve luz vermelha. Esta era a proteção do artefato santo de grau alto, o manto celestial das 9 plumas. Para um ataque ferir Uru Yanguang, primeiro tinha que romper a proteção do manto celestial das 9 plumas. Mas como poderia um artefato santo de grau alto como um manto celestial das 9 plumas conseguir se comparar com a lança-sangue da Fênix, uma arma que era quase um artefato santo transcendente? A lança-sangue da Fênix também tinha a fonte do poder do antigo mestre do palácio selado dentro dela. A barreira de luz do manto celestial das 9 plumas foi destruída. A crescente torrente de luz formada pelas 999 lanças de sangue atingiu o peito de Wu Yanguang. Puff! Wu Yanguang sentiu como se tivesse sido atingido por 1 milhão de bolas de aço. O sangue jorrou de seu corpo e ele voou para trás como um saco quebrado. Sangue molhou seu peito mesmo quando polvilhado no chão. Wu Yanguang ficou ferido. Ele vomitou o sangue. Sua ferida é ainda maior que a de Li Ming. O que acabou de acontecer? Wu Yanguang estava prestes a vencer, mas tudo mudou de repente. Os discípulos do Salão da Fênix estavam assustados. A situação do campo de batalha havia mudado muito depressa. Eles simplesmente não conseguiam acompanhar. Depois que Li Ming trocou 2 ataques com Wu Yanguang, só então a verdadeira luta começou. Foi só assim que o derramamento de sangue começou. Tinha que ser entendido que quando os discípulos de Salão da Fênix duelavam um com o outro, eles se sondavam de novo, escondendo seus trunfos e lentamente revelando-os um de cada vez até chegarem a 100 colisões de uma só vez. Só então o resultado seria decidido. Quando seria a luta entre Li Ming e Wu Yanguang, o sangue foi derramado quase no momento em que pisaram no palco. Um deles havia formado um ataque com 999 lanças de sangue atacando com a lança-sangue da Fênix e usou uma poderosa habilidade marcial desconhecida. O outro havia queimado a vital essência de seu sangue. Como isso era uma partida entre 2 discípulos? Isso era mais como um duelo de vida ou morte entre inimigos amargos. Eles se atacaram desesperadamente para forçar o outro nas garras da morte. Os 4 protetores do salão que testemunhavam essa luta estavam altamente vigilantes, preparados para agir a qualquer momento. Eles estavam prontos para resgatar Li Ming, mas aqueles que eles precisavam salvar era Wu Yanguang. Wu Yanguang era um talentoso discípulo do clã familiar Wu. Se ele fosse espancado, o clã familiar Wu não poderia fazer nada sobre isso. Mas se ele fosse morto, seria um grande problema. Isso não era algo que eles poderiam se dar ao luxo de ter acontecido sob sua vigilância. Embora eles devessem ser os árbitros desta batalha, eles também se sentiram amargurados com a situação. Para eles, os artistas marciais da destruição da vida não passavam de crianças. Quando 2 crianças lutaram, não deve haver nenhum perigo com 4 adultos assistindo de lado. Mas agora, suas mentes estavam todas em um alto grau de concentração, sem nenhuma delas ousando sequer piscar. Essa luta era simplesmente cruel demais. O ataque de Li Ming feriu gravemente Wu Yanguang, mas ele não demonstrou piedade. Ele agarrou a lança-sangue da Fênix e pisou em roque dourado quebrando o vazio. O portão da maravilha se abriu quando ele correu mais uma vez. O espírito de batalha com o atributo da energia Augmento se fundiu novamente na lança-sangue da Fênix. A lança-sangue da Fênix emitiu um grito de ressonante animado. Naquele momento, um fantasma de uma fênix carmesim se formou sobre a lança-sangue da Fênix. Este não era um fenômeno criado por Li Ming, mas um naturalmente formado pelas 999 gotas do sangue da fênix ancestral e da lança-sangue da Fênix. Isso era dezenas de vezes ou até mesmo 100 vezes mais formidável que a fênix dourada formada por Li Ming quando ele queimava seu próprio sangue da fênix ancestral. Wu Yanguang observou esta lança se lançando em sua direção e apressadamente lançou um forno de pílulas dourado. Quando esta forno de pílulas apareceu, girou e girou, liberando uma luz dourada brilhante que parecia conter um corvo dourado. Este era o forno de pílulas que era um artefato de grau alto de Wu Yanguang, o forno de fusão solar. Quando Wu Yanguang lançou o forno de fusão solar, ele voou para frente e entrou nele. Ele usou esse forno de pílulas para se defender, não para atacar.
Usar o forno de fusão solar para atacar Li Ming com a sua energia irrefreável como um arco-íris era simplesmente um sonho. Li Ming não mudou suas ações. Sua lança se atacou como antes, como se uma montanha estivesse caindo, como se os céus e a terra estivessem desmoronando. Clã! Como o chicote da cauda de um dragão divino, a lança-sangue da Fênix bateu no forno de fusão solar. O forno de fusão solar foi martelado pela lança de Li Ming. Ele voou como uma bola e caiu no chão. Bang! Com um som alto e explosivo, a fornalha atingiu o chão como um meteoro. O chão se partiu, e o Yangguang, assim como a forno de fusão solar, penetraram profundamente no solo, completamente enterrados. Quando os artistas marciais presentes viram esta cena, eles ficaram em silêncio. A mudança repentina nessa batalha foi muito instantânea. Deixou-os estupefatos e perplexos. A batalha foi muito curta. Tudo ocorreu em um piscar de olhos, deixando-lhes muito pouco tempo para ficarem chocados ou mesmo reagirem. Em particular, o momento em que Li Ming bateu no forno de fusão solar, com o Yangguang dentro, no chão. Mesmo palavras como sanguinárias, selvagens ou brutais não eram suficientes para descrever isso. Isso é como um sonho. Li Ming compreendeu um espírito de batalha na perfeição do nível prata. Estou imaginando coisas. Um discípulo no nível inicial do Reino Mar Divino murmurou. Durante essa batalha, o que mais o chocou não foi a repentina mudança nas marés, não foi a força incrível de Li Ming, nem a inigualável força e majestade da lança-sangue da Fênix. Não, era o espírito de batalha na perfeição do nível prata de Li Ming, um espírito de batalha que estava a apenas um passo de alcançar o nível ouro. Em comparação ao seu cultivo, o espírito de batalha desse artista marcial não era tão ruim, era no grande sucesso do nível bronze. Embora ele não pudesse se comparar aos gênios nas 9 mortes, ele ainda era capaz o suficiente. Mas comparado a Li Ming agora, a diferença era como nuvens e lama. Bang! A tampa do forno de fusão solar voou e o Yangguang ensanguentado rastejou para fora. Neste momento, o forno de fusão solar era como um caixão enterrado no chão, e o Yangguang com o rosto molhado de sangue parecia um zumbi, contorcendo-se para sair. Li Ming, você, o Yangguang estava com raiva da vergonha. Ele queria cuspir algumas palavras maliciosas para manter qualquer reputação que ele ainda possuía, mas quando ele abriu a boca para falar, tudo que saiu foi um bocado de sangue da sua garganta. Ele não conseguia nem ficar firme em pé. Forno de pílulas, tripés divinos, esses tipos de ferramentas mágicas poderiam ser usados defensivamente, mas eles não eram ferramentas mágicas defensivas no final. Se alguém se escondesse lá dentro, eles poderiam bloquear um ataque direto, mas eles ainda teriam que suportar a força do impacto. Esse tipo de sentimento não era melhor. Todos os ossos de Wu Yangguang estavam quebrados, seus meridianos estavam rasgados e seus vasos sanguíneos se abriram. Seu corpo inteiro era como um saco de sangue vazando. Nesse tipo de situação, o Yangguang já sabia que a batalha estava basicamente perdida. No entanto, ele ainda não conseguiu aceitar esse resultado. Esquecendo o fato de que ele foi espancado no chão na frente de todos, ele quis se suicidar esmagando a cabeça na parede quando pensou nos 2 artefatos santos de grau alto e nas 20 gotas de sangue de pluma da Fênix. Os 2 artefatos santos de grau alto representavam a maior parte de sua riqueza e as 20 gotas de sangue de pluma da Fênix lhe foram emprestadas. Ele tinha que devolvê-las. Não apenas isso, mas quando ele atravessou a 9ª etapa da destruição da vida, ele pegou emprestadas mais 20 gotas de sangue de pluma da Fênix de seu tio. O Yangguang havia prometido que ele retornaria todo esse sangue de pluma da Fênix. Seus pensamentos originais eram que sua força aumentaria rapidamente uma vez que ele tivesse a lança-sangue da Fênix. E uma vez que ele fosse capaz de perceber as misteriosas leis internas, ele seria capaz de alcançar rapidamente o Reino Mar Divino. Ele teria mais do que tempo suficiente para devolver o sangue de pluma da Fênix. Mas agora, tudo que ele tinha se foi. Ele devia 40 gotas de sangue de pluma da Fênix e a maior parte de sua riqueza havia sido perdida. Em sua vida, ele nunca sofreu uma perda tão miserável antes.